se criar um relacionamento com a literatura? Como ser um apaixonado por livros? Assim como o homem, ele precisa do oxigênio para se manter em pé, as vossas almas precisam de inspirações para poder sobreviver. Gil Souza, mais uma vez por aqui, em nosso canal A Beleza da Leitura. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 3 itens ou 3 princípios básicos para você ser um amante da leitura, uma pessoa que vai gostar de ler. Sabendo disso, você vai conquistar as fontes dos saberes. Sabe quais são esses itens? É estudar pouco, estudar todos os dias e estudar fazendo. Vamos para o primeiro princípio: estude pouco. Antes de detalhar esse princípio, eu quero dizer para você que eu quero despertar a sua natureza humana primeiro. Achar a excelência, aquilo que você trouxe como um ser único e pessoal para desenvolver aqui as suas habilidades na Terra. Dessa forma, você despertará um grande gigante que está adormecido dentro de você. Aquilo que você sabe hoje foi aprendido, mas o seu dom natural ainda dorme, ainda está no seu subconsciente, está adormecido. Encontre o seu eu vocacional, depois procure livros que preencha esse corpo em formação, criando novos caminhos para o seu sucesso. Faça isso e você vai começar a entender todo um processo de aprendizado. Esse princípio, que é estudar pouco, facilitará a tua aproximação com a leitura, aquela leitura que te fascina, que te emociona, a leitura que você escolheu para ler e para compreender ali o que está escrito. Nesse processo de leitura, você deve escolher um horário bem apropriado para a tua personalidade. Eu não posso aqui indicar horários para você, porque o meu horário é outro, é eu que faço o meu horário. Mas se você tiver um tempinho, você começa a fazer a leitura logo pela manhã. O salmista, lá no livro de Salmos, o Salmo de Davi, ele enfatiza algo interessante quando ele diz o seguinte: eu busquei o Senhor pela manhã e pela manhã ele me ouviu. Os nossos textos, aportuguesados, ele traz essa frase, pela manhã, mas no hebraico arcaico quer dizer que é pela madrugada. Gente, não existe saberes, não existe conhecimento, não há outro momento onde você pode assimilar tudo aquilo que você lê e escreve, a não ser nas madrugadas silenciosas. Era algo típico para aquele povo naquela época. Então eu recomendo você que todas as atividades que você faz de manhã bem cedo, faça depois da leitura. A partir do momento que essa leitura ela é feita, você pode fazer as outras atividades. Falando sobre horários para iniciar a nossa leitura, e a minha dica foi que seja em um horário pela manhã, eu queria trazer uma informação de suma importância para o teu coração. Lutero, um homem religioso, voltado ali para os ensinos das Escrituras, o aprendizado das Escrituras, era um homem que estava voltado para a santidade do seu Senhor. Em certos momentos ele falou em uma das suas frases e disse o seguinte: quando ele lia os textos pela madrugada, o dia dele era um dia de vitória e um dia de bênção. Quando ele não lia na madrugada e deixava para ler no final da tarde, o dia dele se tornava um dia terrível, cheio de problemas, cheio de tribulações, cheio de adversidade. Então, esse exemplo é um exemplo básico e clássico que você tem que colocar na sua rotina. Gente, a partir do momento que isso acontece e que essas informações vão chegando ali no teu cérebro pela madrugada e você começa a fazer algumas anotações, todo o teu dia vai ser um dia perfeito. Vai vir os desafios, mas você vai saber superar.
porque o teu intelecto, porque a tua personalidade está cheia de conhecimento, está cheio de poder e nada vai te envolver e nada vai te vencer. Segundo princípio, estude todos os dias. Estude pouco, mas estude todos os dias. Eu tenho uma dica importante para você. São 3 maneiras de se envolver com a leitura, de se envolver de forma mais precisa com o livro. Existe o ler, o estudar e o meditar. O que quer dizer o ler? O ler é uma leitura superficial, é uma leitura curiosa que você está fazendo. É tipo como se fosse um noticiário, uma notícia de jornal, e ali você queria saber o que estava acontecendo. Essa é uma das formas, é a leitura. E nesse processo você não aprende muito quando você vai fazer isso com os livros. A outra é o estudar. No estudar seria como se você fosse fazer um concurso público, que você tinha que passar ali horas, semanas e meses se preparando para aquele concurso. Então é algo bem distinto do que é ler e do que é estudar. Agora, o meditar é o que eu quero deixar para você. Por que o meditar? Porque o meditar está nas entrelinhas do texto. Se você pegar qualquer texto para ler, você precisa fazer uma interpretação, uma hermenêutica, uma exegese do texto. Você precisa conhecer a cultura do texto, para quem, porque é muito importante vocês meditar na leitura, seja qual for a leitura, e viajar num texto e entender a história de forma perfeita. Além de entender que toda uma história, todo um comentário, todo um livro tem uma história por trás de uma outra história. Entenda isso. É muito importante você entender esses 3 meios de se envolver na leitura do livro. Nesse percurso de leitura, há pessoas que somente lê, outras estudam e poucas meditam. Você quer dar um salto muito grande no entendimento, no processo de leitura que você está fazendo? Então eu digo para você, medite na leitura. Faça como um garimpeiro ao cavar o chão ou a rocha à procura de uma pequena pedra de ouro, como se a leitura que você está fazendo fosse uma pedra preciosa. Então vasculhe o texto, medite no texto, faz a anotação do texto, pergunta para o texto, responde para o texto, e assim você vai fazendo todo um envolvimento de amor e de paixão pela leitura que você está fazendo. Terceiro princípio, estude fazendo. Estude um pouco o primeiro, estude todos os dias e estude fazendo. Por que estudar fazendo? Criar um hábito de estudar fazendo será você escrever os fatos, os pontos, os comentários, o que o autor escreveu e o que ele chamou a atenção naqueles textos. O que eu acho lindo nesse estudar fazendo é compreender o que já testado há anos e anos atrás. Ao escrever, o cérebro consegue captar e guardar todas as informações. A partir do momento que você pega uma caneta dessa aqui e um caderno para anotar aquilo que você leu em um livro, gente, é espantoso. Eu digo isso por experiência própria. A dificuldade que eu tinha de ler e de escrever era imensa. Quando eu falei em um dos meus vídeos sobre o livreto que me salvou, eu comecei a ler esse livro, comecei a meditar nesse livro e comecei a trazer informações desse livro para o papel. Claro, eu ainda tenho muita dificuldade com a fala. De vez em quando a minha língua fica presa. Eu não consigo falar certas palavras, por mais que eu queira, por incrível que pareça. Mas para quem estava lá atrás, que era um menino tímido e gago, e quando comecei a ler, a escrever, até a minha forma de escrever, quando se trata de pontuações, melhorou. Gente,
foi fantástico. Por isso é que eu estou aqui, para trazer essas informações para você e dizer para você que quando você começar a entrar nesses ritmos da leitura, no ritmo da escrita, você começa a ser um homem, uma mulher diferente, um jovem diferente. O intelecto começa a entrar dentro de você e te contagiar. Até a forma de falar muda. Você vai procurar sempre conversar com as pessoas de forma educada e eloquente. Depois que você pegou o seu livro, fez a leitura, a meditação e trouxe todas as informações para o seu caderno, está ali tudo bonitinho e organizado. Depois disso, tire um tempinho, separe um tempo precioso para rever cada momento que você usou a mão para escrever, para fazer as anotações, facilitando dessa forma o vínculo mais próximo para o entendimento. Fazendo isso, eu tenho certeza que tudo aquilo que foi lido no livro já vai começar a se materializar, a se conectar com a tua personalidade. Eu acredito que entenderam tudo aquilo que foi transmitido nesse vídeo. Gente, foi um momento gostoso estar aqui com você. Eu espero que essas pequenas informações, essas reflexões venham achar uma morada no teu coração e o entendimento, e você saia desse vídeo mais feliz ainda, com vontade de ler, de escrever e de meditar. Os meus agradecimentos, foi um prazer ter você por aqui em nosso canal. Eu acredito que assim como você está tendo acesso a esse canal, muitas outras pessoas vão ter. E se for possível, eu quero que você pegue esse vídeo, que você passe essas informações adiante. As pessoas que estão com problemas e dificuldade de aprendizado, que perderam toda a noção de leitura e de escrita e que não tem mais prazer para nada, esse vídeo aqui é para ser indicado para essas pessoas. Valeu, muito obrigado e até a próxima.